Nós vamos. A mensagem de hoje está na obra Vinha de Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, 30 de alma desperta. Por isso, te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Isso foi Paulo, está em Timóteo, capítulo 1, versículo 6. É indispensável muito esforço de vontade para não perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas, à frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que, em hipótese alguma, devemos permitir que se extingua em nós, em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento. As tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretério que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é, muita vez, levado a buscar o descanso indevido, até mesmo na alimentação do corpo, é conduzida a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos, em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Emmanuel. Nesse momento, meus irmãos, que possamos elevar nosso pensamento ao Senhor da vida, Deus Pai de amor, de infinita bondade e misericórdia, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, Mãe Santíssima Maria, ao nosso querido irmão Dr. Bezerra de Menezes, querido irmão que coordena as atividades de nossa casa de Salt Lake City, a esses mentores, amigos, companheiros espirituais que coordenam as tarefas da casa e nos auxiliam. Nós pedimos nesse momento que possamos estar em sintonia com essa espiritualidade amiga, que esses companheiros aqui estejam conosco, nos intuindo, nos amparando em nossas dores, em nossas dúvidas, consolando aqueles que necessitam, distribuindo as bênçãos de nosso Senhor Jesus, derramando sobre nós o amor de nossa Mãe Santíssima Maria. Pedimos a esses companheiros que iluminem a palestrante do dia, nossa irmã Camila, para que ela possa ser agraciada pelas boas intuições, pelas boas palavras, que ela possa ser inspirada a passar a mensagem que a espiritualidade deseja para todos nós. E pedimos a Ti, mestre amigo, que fique conosco hoje para todo sempre. Que assim seja. Então, hoje, nós vamos ter a nossa irmã, Camila Valentim, que vai falar conosco sobre melancolia. Camila, seja bem-vinda. Deus abençoe. A palavra é sua. Senhor, vocês ouviram o Solimar
Me instrua com boas intuições e palavras. Sim, vai. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu preciso que vocês sejam generosos comigo, porque é a primeira vez que eu estou fazendo uma palestra assim, público, não relacionado ao meu trabalho. Mas, assim, quando eu recebi esse tema, eu fiquei pensando, né? Quando a gente recebe algo para estudar, normalmente a gente é a pessoa que precisa mais, né? Então, eu fiquei pensando, o que eu preciso aprender sobre isso? Ou qual que é a experiência que eu preciso passar adiante? E, e aí, estudando sobre melancolia, eu percebi, cara, eu já tive muitas oportunidades de ir a fundo nela e, ao mesmo tempo, eu consegui, de alguma forma, vencer. E eu acho que é isso que eu vou tentar passar para vocês aqui hoje. Deixa eu beber uma aguinha. Quando a tristeza não tem nome. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 25. A gente vai começar tentando explicar o que é a melancolia, como que ela surge, por que que a gente às vezes se pega nela. E eu pensei até em começar pelo Evangelho, explicando o que está aqui no texto, mas eu acho melhor explicar primeiro o que é, e a gente tem um pouco mais de conhecimento antes de ler o texto, porque eu acho que isso ajuda a gente a ter uma compreensão melhor das palavras, porque é tão rico. Tudo que eu consegui colocar aqui em 4 páginas, eles conseguiram escrever em 10 linhas. Então, assim, só ficam palavras mais rebuscadas, né? Todos nós já sentimos um aperto no peito em algum momento. Alguma coisa assim que a gente sente que nós não estamos no nosso... Como se algo tivesse errado dentro de nós. Como se a gente tivesse com um sentimento de não pertencimento. Muitas vezes a gente não consegue entender ou explicar por que que a gente está sentindo isso. E isso nada mais é do que saudade de Deus. Nesse mundo que nós vivemos, muitas vezes a gente acaba se afastando daquilo que é mais importante para a gente. Por quê? Quando nós decidimos encarnar, quando nós fizemos esse plano reencarnatório, nós, querendo ou não, nós resolvemos, por um ato de coragem e de força, aceitar uma missão. Só que essa missão, muitas vezes, não é fácil. Primeiro porque você está livre, você é um espírito livre, no plano espiritual, com acesso ao seu eu total. Depois você vem para cá, para a Terra, com a missão de melhorar algumas coisas na vida, e você não é mais esse ser total que você era antes. Você é só algumas frações do que você é, e algumas coisas você esquece para o seu bem, outras para te auxiliar na sua caminhada. E, por conta disso, você vem para cá sem ser você no total. E isso faz com que você se sinta, às vezes, aprisionado ou com um vazio dentro de si, muitas vezes. Às vezes, se você não focar naquilo que é importante, você vai se sentir totalmente perdido. O que isso tem a ver? Quando a gente para falar desse tema e sobre esse vazio, é importante a gente entender que essa saudade, mesmo quando tudo parece bem, é como um imigrante que está longe de casa, sabe? Que a gente sabe que a gente é, o que a gente pode, mas quando chega aqui, você fala, meu Deus, todas as minhas referências foram perdidas. Qual que é a questão maior sobre isso? Quando a gente faz isso, a gente se afasta. Quando a gente chega aqui na Terra, a gente se afasta do da nossa missão, muitas vezes,
e a gente fica muito ligado ao plano material. A gente começa a pensar, vamos comprar uma casa, eu preciso ter a roupa tal. A gente se liga muito ao consumismo, ao materialismo, e a gente se afasta daquilo que é importante. A nossa missão, segundo Deus, não foi reencarnar aqui para viver apenas experiências terrenas, no sentido material. É óbvio que isso é importante, ninguém está falando para você viver como um isolado. Porém, quando a gente se afasta do objetivo real da nossa missão, a gente acaba não se afastando de Deus. Essa é a palavra. A gente acaba se afastando de Deus, se afastando dos nossos objetivos. E aí a gente começa a sentir um vazio. E é como se a gente não soubesse mais quem nós somos e por que nós estamos aqui. Você pode ter tudo, você pode alcançar dinheiro, fama, tudo aquilo que você quer. E mesmo assim nada te preenche. E isso é a melancolia. Como diz aqui a Joana de Ângeles, diz que a melancolia também pode surgir quando estamos desconectados do vosso verdadeiro sentido de vida, com culpas ou distantes de quem realmente somos. Se a gente não prestar atenção, esses sentimentos de vazio podem virar com o tempo ansiedade, depressão ou outras dores emocionais. No fundo, a gente tem que pensar que a melancolia, quando vem, ela pode ser positiva. Como tudo na vida, depende da gente. E é aí que eu pensei, nossa, isso tem tudo a ver comigo para eu falar. Porque se tem uma coisa que, talvez seja pelo jeito que eu fui criada, de muitas mudanças. Meus pais, graças a Deus, eram pessoas que se adaptavam às situações e tentavam ver as coisas com positividade. E eu acho que, quando a gente pensa em melancolia, eu acho que é esse olhar que nós temos que ter. A gente tem que ter um olhar de como eu posso fazer diferente do que foi feito? Porque do que a gente está fazendo? Porque a melancolia nada mais é do que uma nostalgia. E essa nostalgia, às vezes, ela pode deixar a gente amargurada. Então, o que nós precisamos tentar entender? Isso vai acontecer, esse sentimento vai vir. O que importa é o que nós fazemos quando nós sentimos isso. Primeira coisa, a gente tem que olhar para dentro da gente e ver, esse sentimento está vindo, como eu posso ressignificar ele? Como eu posso fazer diferente? Porque muitas vezes a gente sente que falta algo, a gente sente que não é o caminho certo, mas a gente só segue. E aí a gente segue sempre na tristeza, segue num sentimento de acovardamento mesmo para as dificuldades da vida. E a gente tem que tentar ter coragem e fé nas coisas que estão ao nosso redor, fé no nosso conhecimento, na nossa essência interior, para a gente seguir. E não que a gente vai ter o melhor caminho ou a melhor resposta, isso não vai acontecer. Porém, quando a gente é verdadeiro com nós mesmos e com os nossos princípios, eu acho que esse é o melhor caminho de chegar lá. E se não for o melhor, aos poucos você vai encontrar qual que é. A gente fala muito, né, sobre tristeza que transforma e a tristeza que paralisa. Eu acho que é muito sobre isso, porque quando a gente fala que tristeza que paralisa, é aquela que a gente estagnar, que faz a gente não seguir adiante. Depende de mim, foi o outro que fez. A gente sempre terceiriza as culpas, terceiriza as responsabilidades, e a gente nunca olha assim, qual que é, se eu estou passando por isso, não importa se foi a outra pessoa, se fui eu que fui a causa, é porque, de alguma forma, eu sou responsável também. Ou por uma não atitude, ou por uma atitude. Porque quando a gente não faz nada, a gente está fazendo algo. A gente escolhe. A não ação é uma ação. Eu acho que é esse o sentido. Então, a gente não pode se paralisar em pensamentos como: eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela, síndrome.
Eu falo, essa é a síndrome que eu mais tento fugir, porque eu acho que quando a gente está aqui, o nosso mundo aqui é transitório. Nossa vida aqui é transitória. A gente vai ficar aqui alguns anos e é uma fração perto de toda a existência. Então, sabendo que tudo é transitório, tudo que faz você se amarrar do jeito que você é desde nasceu até o final, você tem que fugir, porque isso faz você ser uma pessoa pobre de experiência, pobre de vivências mesmo, de coisas que vão, de estímulos que vão fazer você crescer. Então a gente tem que, com amor, com sabedoria, se jogar para as coisas. E quando eu falo se jogar, é no sentido de servir com amor. Não é não se jogar assim, vou pular de paraquedas, vou fazer uma coisa muito diferente. Não, é viver as coisas com intenção, com amor, pensando em servir. É nesse sentido. Antes de eu entrar até mesmo nessa questão de servir com amor, eu queria fazer algumas pinceladas sobre a tristeza. Eu já falei sobre a tristeza que paralisa, que deixa você se arrastar, mas também existe a tristeza que transforma, que é essa que a gente tem que se ligar, que é a tristeza que leva a Deus. E aí Paulo fala, nem toda tristeza é negativa. Paulo nos ensina que há dois tipos de tristeza. A tristeza segundo Deus, que nos impulsiona ao arrependimento e à renovação, e a tristeza do mundo, que paralisa, que isola, nos afasta da vida e do próprio propósito. A melancolia pode ser uma dessas dores transformadoras. Uma saudade do alto que nos impulsiona à busca, ao autoconhecimento e à reconexão com Deus. Já a tristeza do mundo é aquela que nos prende apenas ao sofrimento, que alimenta o desespero e nos desconecta da fé e da ação. Uma coisa muito importante sobre isso, a primeira coisa que ele fala aqui é que nos impulsiona ao arrependimento e à renovação. Essa palavra arrependimento, ela está sempre ligada a uma questão de putz, fiz algo errado, né? Tipo, é assim, acabou. Arrependi, já fiz, já passou, o tempo que eu tinha para consertar já foi. Mas isso é um convite do Evangelho para a gente. O Evangelho, quando Kardec codificou, a intenção dele era que a gente era pegar as palavras que já estavam escritas, mas dar uma nova roupagem. Escrever de uma forma que fosse literalmente um consolador, o Evangelho. Entendendo que quando a gente erra, não é o fim. É só um ponto e vírgula para a gente continuar a história. Nada é o fim. A gente não tem que sentir que a gente não tem esperança, que as coisas não podem melhorar ou que você não tem mais saída. Tudo na vida a gente tem saída. Então, quando ele fala sobre arrependimento, a palavra arrependimento em grego quer dizer metanoia e quer dizer mudança da mente. Isso nada mais é do que evoluir. Quando a gente se arrepende de algo, a gente precisa, a gente precisa fazer isso com tudo na vida, né? Mas especialmente com arrependimento, a gente precisa ressignificar. Porque o arrependimento nada mais é do que a sua consciência, ela ultrapassou um jeito que você pensava antes. Você ultrapassou essa barreira e você já não é mais quem você era. Talvez ontem, há um minuto atrás ou há anos atrás. Então, o arrependimento nada mais é do que a prova de que você evoluiu, de que você já não é mais o ser que você era. Então, se a gente ressignificar isso, é a oportunidade da gente ver com alegria que, cara, eu não sou mais uma pessoa tão ruim ou uma pessoa tão. Não gente boa, não vou usar outras palavras, mas assim, bom, pelo menos nessa fraçãozinha eu melhorei. E quando eu falo fraçãozinha, é muito importante, porque a gente às vezes quer se olhar como um todo, né? Mas a gente não pode se olhar como um todo. Quando a gente tenta olhar para dentro de si para se conhecer,
a gente precisa tentar fracionar os muitos eus que nós temos. Você pode ser alegre e, ao mesmo tempo, ter uma preocupação e, ao mesmo tempo, ter vivido um trauma de infância que faz você, talvez, ir um pouco para trás em algumas situações. Então, quando você particiona as coisas que acontecem na sua vida, você consegue analisar melhor quem sou eu e o que eu preciso melhorar isolado. Se a gente olha o todo, a gente acaba se perdendo e aí a gente não consegue evoluir e a gente não consegue ser a nossa melhor versão. Então, quando a gente tem um arrependimento, nada mais é do que isso, essa oportunidade que nós temos de pegar aquele pontinho que a gente se arrependeu e pensar se aquilo, revisitar aquilo dentro da gente. Eu faria igual? Por que eu estou arrependida? De como eu agi, do que eu falei, de como foi a situação, algo que eu deixei de fazer, porque às vezes pode ser por isso, às vezes a gente vai passando apático, né, pelos problemas dos outros. E às vezes a gente fala, poxa, talvez eu tinha que ter feito de uma outra maneira. Então, quando a gente se arrepende, é a nossa oportunidade de transformar. Eu acho, não é estranho, mas eu acho assim, a gente tem que olhar com cuidado quando a gente fala, eu me arrependi, eu vou pedir desculpa e tudo ficar pronto, bom e acabou. Não é assim. A gente pode pedir a desculpa, a gente pode fazer o que tiver que fazer, porém, a intenção tem que ser melhorar e transformar nós mesmos, porque é sobre nós. Tudo que a gente faz pelo outro é sobre nós. Porque o outro é um problema do outro com Deus, um problema do outro com a vida dele, com a lei da ação e da reação, com todas as leis naturais que nós temos. Não é um problema nosso, o outro. Então, quando a gente isola nós mesmos, isola no sentido de pensar naquilo que nós podemos melhorar para nós, nós trazemos essa grande oportunidade de crescimento. Essa tristeza, agora fazendo até um alerta, assim, né? Porque às vezes a gente vê uma situação muito comum que acontece com jovens, né? Os jovens, muitas vezes, eles chegam numa idade que eles começam a se isolar, agir de uma maneira diferente que eles agiam. E você não reconhece mais, às vezes, os filhos que vocês têm. Isso nada mais é do que o jovem estar entrando em contato com a totalidade da consciência deles. E aí, às vezes, a gente fala, meu Deus, meu filho precisa de terapia. Aí o filho vai para a terapia, e aí, mas ele já vai para a terapia com aquele peso assim, nossa, isso não é bom, né? Ele não conseguiu, então vou ter que mandar ele ir se consertar. E não é esse o caminho. O caminho é, que legal, agora ele é a totalidade do ser dele. Ele entrou em contato com a luz e com a sombra dele. Ele está começando a entender tudo que tem dentro dele e, às vezes, até a própria missão individual. Então, que bom que eu tenho a oportunidade, pela minha consciência, de dar ferramentas para ele vencer isso mais fácil. Coisa que eu não tive. E agora eu posso proporcionar. Então, é importante a gente ter essa visão, não só com jovens, mas com tudo. Quando a gente fala de melancolia, é muito importante a gente pensar porque eu falo da melancolia em si, porque pode ser um caminho de acesso a todas as outras doenças, vamos chamar assim, como depressão, ansiedade, entre outras que a gente passa. Uma tristeza profunda. E a gente tem que fazer o quê? Primeiro, tentar buscar dentro da nossa fé a resposta, na nossa família, nas coisas que nós fomos ensinados, na religião também. Se nada disso funcionar, ajuda médica, uma ajuda psicológica. A gente tem que estar aberto a todas as formas. A gente tenta com as mais menos invasivas e depois vai indo para as outras. Mas a gente não pode deixar de buscar ajuda, porque a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir. E a gente não pode pensar, estou nesse problema, não tem saída. A gente tem que tentar trabalhar a mente para mudar esse pensamento. E a vida vai acontecendo e toda hora a gente é puxado a sentir
meu Deus, o nosso problema é o maior do mundo. E é verdade, tudo para você o problema pode ser assim e para o outro assim. Tem a ver com as experiências que eles tiveram ao longo da vida, se é diferente ou não, cada um vai ter uma perspectiva do que é o problema. Mas, quando a gente tenta olhar de fora o problema de uma forma racional, normalmente a gente sempre encontra uma solução. E se não tem solução, lidar com as consequências, ajeitar da melhor forma e seguir. Não ficar tanto tempo parado pensando, meu Deus, isso aconteceu e ficar remoendo. Esse remorso, esse sentimento da gente ficar cozinhando dentro da gente, toda aquela raiva, aquele ódio ou aquele arrependimento, isso faz com que a gente se afaste de Deus. A gente tem que lembrar, e isso às vezes acontece muito porque a gente, é, na nossa sociedade, nós não fomos criados e não fomos, dentro da nossa cultura, inseridos para trazer a espiritualidade em primeiro plano. E quando eu digo espiritualidade, é a gente se conectar de forma espiritual com o nosso ser. A gente não para refletir, mentalizar, fazer uma oração, você com você mesmo, com as suas palavras, e estar sempre conectado com essa essência. A gente vai se coisificando. Tipo assim, eu sou agora um objetivo de crescimento material, eu sou agora um objetivo de fazer tal aula. Quando a gente vai se coisificando, chega uma hora que a gente fala, meu Deus, nada faz sentido, a minha vida está muito ruim, porque você está com seus olhos voltados não para quem você é como ser, aquilo que você veio fazer aqui, o nosso convite de ser mais humilde, o nosso convite de ter uma empatia e um amor verdadeiro. A gente vai se coisificando, né? Como se a gente fosse simplesmente essa vida, esse momento presente que nós temos aqui. E nós não somos. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar disso. Então, é muito importante a gente se conectar. E, às vezes, o problema disso tudo é a própria religião, que a gente pegou o espiritismo e quis colocar ele dentro de uma casinha de religião, como outras religiões. E o espiritismo, ele não é o propósito dele disso. A gente tem que lembrar que Deus está em tudo, está num grão de areia, está na grama, está em nós mesmos. A gente acaba colocando Deus e tudo o que acontece num patamar muito alto, como se fosse inalcançável. E a gente tem que usar, às vezes as pessoas falam assim, quando a gente fala, vamos seguir o exemplo de Jesus. Nossa, mas Jesus é outro nível, né? Mas não é, Jesus está dentro de nós, a essência está dentro de nós. A gente tem que trazer para mais próximo. Quer dizer que você já venceu as coisas que Jesus venceu espiritualmente? Não. Mas quer dizer que é possível. Quer dizer que você pode ser melhor que ontem. Quer dizer que você pode usar ele como um estímulo e não como algo inalcançável, porque não é. Nós já temos tudo aqui. Quantos espíritos a gente viu que conseguiram evoluir num momento, numa fração mais curta de tempo que às vezes outros, que a gente sabe disso por mensagens da espiritualidade e também a gente presencia, né, ações de pessoas e a gente consegue ver aquela pessoa, nossa, ano passado essa pessoa era tão diferente e nada mais é do que um mérito próprio de ressignificar as coisas, de às vezes deixar de se coisificar para viver como um ser na totalidade. Quando a gente fala de deixar de se coisificar, não quer dizer que a gente não possa ter felicidade. A gente tem que tentar só lembrar que a felicidade não é deste mundo, mas a gente pode experimentar alegrias ao longo da vida. O que a gente não pode é deixar que os nossos objetivos materiais sejam maiores do que os nossos objetivos espirituais. Assim como você faz uma listinha no começo do ano das coisas que você quer conquistar, se não faz, eu recomendo que faça, porque é bom para você ter foco. A gente também
E como pessoa, o que que eu preciso para esse ano? Revisitar as ações que teve nos últimos meses, revisitar coisas que a gente não gostou. Quando a gente faz essa reciclagem emocional e a gente, no ano seguinte, vai tentando um pouquinho, pega um dessas coisas que você listou, tenta trabalhar uma delas. Quando a gente faz essa reciclagem emocional, a gente não vai se sentir o vazio, porque a gente sente que a gente está aquele work in progress, né? A gente está em. Então, estamos trabalhando no gerúndio, né? No português, estamos trabalhando para. E é isso. Então você sente a esperança, é essa palavra. E eu acho que isso é o mais importante, porque não é você concluir tudo o que você veio aqui. Isso a gente nem sabe o que é a nossa missão, mas é a gente tentar fazer já um pouco melhor do que o dia passado, do que o ano passado, entendeu? Começar por coisas pequenas, se grandes não dá para mudar ainda, se dói muito, se é muito difícil porque não depende de você, começa a trabalhar as pequenas, trabalha pelas beiradas, até o momento que você se sentir preparado para avançar. Deixa eu ver aqui mais. A vida como travessia, servir com amor. Isso é muito importante. Reencarnar é um gesto profundo de coragem e compromisso. A alma aceita as limitações da vida na Terra para crescer, aprender, reparar o passado e, sobretudo, servir. Mas viver aqui não é apenas aguentar desafios, é aprender a amar e servir com o coração. Isso é o mais importante, né? Quando a gente está num problema, a gente tende a pensar que o nosso problema é mais importante e que aí a gente não tem tempo para ouvir o problema do coleguinha, né? Que assim, como que eu vou ajudar a pessoa se eu estou passando por uma coisa tão ruim? Porque a gente passa por coisas ruins. Só que no momento que você usa o seu ato de servir para o outro, eu não sei eu não sei explicar isso, eu só sei que acontece. É incrível como quando você faz algo pelo outro, no final das contas, quem é o remunerado é você. Porque é um sentimento de gratidão, é um sentimento eu me sinto tão preenchida que aí quando eu paro para pensar de novo naquela outra situação que eu estava passando e que eu não estava tão afim de fazer algo porque ia tirar meu foco, e aí eu percebo, nossa, foi a melhor coisa, porque aí você já olha de uma outra maneira. E às vezes, a pessoa que está passando por um problema que você foi ajudar, ela tem exatamente aquilo que você precisa para você melhorar. Às vezes, porque a pessoa que está passando problema também tem qualidades, também tem outras coisas que ela viveu, outras vivências. E às vezes é aquilo que você está precisando para seguir. Então, quando a gente usa com amor, com intenção, o nosso tempo para ajudar o outro, a gente está ajudando nós mesmos. E o outro, às vezes, se mostra uma pessoa, você fala, meu Deus, era tudo que eu precisava nesse momento. E às vezes pode não ser, e está tudo bem. Só que a gente tem que lembrar que não é só, eu vi o coleguinha ali na rua, no chão, e eu vou ajudar, fiz a minha parte. Não é isso. A gente tem que fazer isso com tudo. A gente tem que fazer isso com as pequenas coisas. Por quê? O que acontece? A gente, quando vai servir um café, isso é algo que eu tento melhorar. O Alexandre sabe disso. Porque às vezes a gente está cansado, a gente chega em casa, e aí a gente só vai lá, pega o café e senta. E a gente não faz aquela coisa. Eu aprendi isso quando eu ia numa reunião em São Paulo, que é o. Ele me disse que está errada a palavra, que é o Makoto. A gente tem que fazer as coisas da melhor forma. O que quer dizer? Se a gente tem uma xícara para o café, usa a xícara do café, não usa o copo. Se a gente usar as coisas para os determinados fins. E isso é em tudo na vida, nas pequenas coisas, como nas grandes. A gente tenta fazer as coisas com excelência e tentar fazer as coisas focado. A gente faz as coisas sempre, às vezes, no automático, e não só no automático, com o celularzinho, né?
Quantas vezes eu respondo, olha, ele fala, Camila, você... Eu falo, aham. Aí ele, você não ouviu nada, né? Aí eu, não. E isso está errado, gente. A gente precisa tentar melhorar isso. Porque se no dia de hoje Deus desligar a chavinha e eu subir, o que eu fiz? Eu vivi aquele dia, o último dia, no automático, ou eu vivi na totalidade? Pode ter sido um dia comum, ir para o trabalho, voltar para casa, andar com o cachorro, mas como eu vivi aquele dia? Eu experienciei o dia ou eu só passei pelo dia? Eu olhei nos olhos do meu marido, eu brinquei com o meu cachorro. Quando eu mandei uma mensagem para uma amiga, eu estava ali ou eu estava fazendo 10 coisas ao mesmo tempo? E a gente, ainda mais aqui na América, que a gente vive nesse caos para conseguir vencer, a gente acaba fazendo as coisas muito no automático. Mas a gente precisa também lembrar por que a gente veio para esse país. Não foi para a gente crescer, não foi para a gente evoluir. E, às vezes, não só financeiramente. Porque quando a gente se afasta do nosso país de origem, a gente se liga a diversas experiências, que às vezes não são as experiências que a gente estava contando, mas que vão fazer a gente seguir adiante. A gente se põe em situações desconfortáveis a todo momento. A gente tem que se provar, às vezes, em coisas simples, que no Brasil você não precisa mais se provar. Então, e a gente não pode deixar se abater. A gente tem que focar no prêmio final, que é a nossa evolução, que é ter a vida melhor que a gente pode aqui, materialmente falando. A gente tem que montar uma estratégia e seguir. E a gente, às vezes, se esquece disso e vai só vivendo, né? Pagar o boleto do dia, ter a conversa principal do dia, acordar, dormir, comer no horário certo, e aí a gente se torna robozinhos, né? Não precisava nem vir o AI que a gente ia se destruir sozinho. Mas a gente precisa seguir, né? E deixa eu ver o que mais eu quero falar sobre isso. Isso aqui é bem importante. Quando, quando esses gestos, né, de auxiliar as pessoas não transformam só o outro, transformam a nós mesmos. Quando a melancolia nos paralisa, o serviço no bem, feito com amor e constância, nos reposiciona espiritualmente. É um dos caminhos mais eficazes para mudar nossa sintonia, quebrar as emoções e retomar o sentido da vida. É aquela coisa, né? Fazer o bem com o que se tem, do jeito que se pode, no dia que se vive. Isso nada mais é do que a gente ter maturidade espiritual, porque a gente, quanto mais a gente conseguir, às vezes a gente vai conseguir 10 minutos no nosso dia, depois 20, e assim vai indo. Quanto mais a gente conseguir fazer isso, mais emocionalmente, espiritualmente, a gente está maduro. E isso é muito importante. Eu acho que essa é a nossa missão. A gente veio para cá com sentimentos, com, como que eu vou dizer, com vícios que a gente tem que corrigir. A gente não vai conseguir corrigir todos, mas a gente sabe que é uma pessoa orgulhosa. Vamos tentar trabalhar o orgulho. Como trabalhar o orgulho? Na coisa básica, colocar você para fazer atividades que exigem você reforçar a sua humildade. Vai fazer tarefas que você acha que não seriam boas suficientes para você. Essa é uma das formas. Fazer coisas que tipo, tirem da zona de conforto. Porque às vezes a gente sempre acha, mas como fizeram isso comigo? Como que eu estou passando por isso? E às vezes a gente pensa, que tal isso tudo que eu estou passando é um convite para quê? É igual eu aqui hoje nessa palestra. É um convite para quê, Camila? Você está aqui hoje. Também é difícil falar em público. Não é uma coisa confortável. E que mais? Porque é servindo mesmo no meio da travessia que a gente aprende a ser feliz. Não só quando estiver tudo resolvido, mas durante o caminho. Essa frase é o que eu falei no início. Nossa, o que queriam dizer com por que caiu para mim?
a pessoa que tenta ver significado em tudo, até nos números, então vai ver aqui também. E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. Rir, aquela coisa, né? Rir até das desgraças. Não é que você não tenha empatia ou que você não esteja sofrendo. Mas tá bom, estou sofrendo. Que mais que eu tô? Porque a gente não é uma coisa só. Você pode rir e chorar, você pode ter vários sentimentos ao longo da vida. Putz, isso aqui está muito ruim. Mas vamos lá tomar um cafezinho para não ficar tão ruim assim? Vamos fazer alguma coisa para sair dessa energia? Tudo na vida é energia. Nós somos energia. As coisas que nós falamos trazem energia. As pessoas que estão próximas da gente são energia. Então, primeira coisa, né, para a gente mudar, que a gente tem que fazer é mudar a vibração, né? Mudar a sintonia. Lembrar que a melancolia é uma situação da nossa alma. Então, o que a gente pode fazer para sair daquilo, né? A gente tem que primeiro assumir responsabilidade pelaquilo que acontece com a gente. Nenhuma ação que acontece com a gente, mesmo que feita pelo outro, é responsabilidade só do outro. A gente sempre tem a nossa parcela. Às vezes pode não ser com palavras, mas às vezes alguma coisa a gente precisa ou resgatar, e aí você aceita que dói menos e segue, ou então você precisa mudar atitudes. E às vezes a gente não pode se acovardar, porque a gente se acovarda. A gente olha aquele bichinho feio e vê que é nós mesmos no espelho e fala: não quero visitar isso aqui, vou embora, deixa, o problema é do outro, eu não quero ver. E é isso que a gente precisa tentar mudar, assumir responsabilidades. A gente tem que, a nossa palavra tem que ser lei, a nossa vontade, a gente tem que ser firme nela. A gente tem que saber que aquilo que eu fiz, se não foi legal, o que eu posso fazer agora para melhorar? E isso é muito legal do Evangelho de Kardec, que ele ensina, né, a fé raciocinada, né? É isso que a gente precisa, racionalizar as coisas com empatia, com amor. Então, vamos racionalizar. Nossa, não foi legal o que eu fiz, senti isso, aquilo outro. E aí eu analisar por que eu senti isso. O que está por trás? É algum sentimento de orgulho, de vaidade? É o seu ego? Chegar na origem. Quando a gente chega na origem, aí a gente consegue trabalhar para não praticar mais. É muito difícil e duro fazer isso, não é um caminho fácil. Olhar para os defeitos. Dói, é uma coisa que dói. Mas é muito pior a gente viver com máscaras. A gente, às vezes, é uma pessoa quando está. Não que é óbvio que, por exemplo, no trabalho você vai ser mais formal, em casa você vai ser mais informal. Isso é normal. Mas às vezes a gente vive com máscaras. Se aquela pessoa é mais séria, a gente se fecha e não fala. Se aquela outra pessoa ela é mais carismática, você já é uma pessoa super divertida, não sei o quê. E às vezes a gente tem que parar para pensar. Eu estou só sendo cordial com as pessoas e respeitando o limite, ou eu estou sendo uma pessoa diferente com cada uma? Quando a gente é uma pessoa diferente com cada uma, isso eu aprendi nos últimos cursos que eu fiz aqui na casa, quando a gente é uma pessoa diferente com cada uma, quando a gente não é nós mesmos em todas as situações, quando a gente usa máscara, isso também leva a gente à depressão. É um caminho de loucura, gente. É uma loucura, porque você já não sabe mais quem é você. Você só age no automático de uma forma que agrade os outros. Quem é você? Essa tem que ser a sensação principal. Quem sou eu? Eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Quando acontecem as situações, não importa se é Cezinho, Chiquinho, eu vou agir igual. Eu não vou agir diferente. Porque você tem que estar alinhado com a sua própria essência. Isso também é uma forma de não deixar a gente cair numa depressão, numa apatia. Isso também é uma forma de fazer a gente seguir adiante. A gente às vezes não faz isso, porque a sociedade vai impondo regras, e às vezes a mesma família, tudo, e a gente só vai seguindo. E aí a gente vai querendo se caber em caixinhas. E a gente não é caixinha.
E aí a gente entra aqui no começo, que é a gente sentir um vazio imenso, sentir que a gente não cabe dentro do nosso corpo, entendeu? É esse sentido. Quando a gente expande e é verdadeiro, a gente entra em contato com Deus. Quando a gente entra em contato com Deus, a gente se sente pleno. E aí a gente consegue seguir adiante nas coisas. Lembrando também, quando a gente falou de sintonizar e que tudo é energia, cuidar das coisas que estão ao nosso redor. Estou convivendo com pessoas, não é que as pessoas têm que ser párias, mas se você já está com a sua energia abalada, você está convivendo com pessoas que te levam para cima ou que te afundam mais. Você está convivendo com situações que fazem você aprender algo novo ou com situações que só fazem você se sentir mais melancólico. Você está conversando com Deus? Você tem aquele momentinho, pode ser antes de dormir, no banheiro, não importa, indo para o trabalho, de ter uma conversa honesta com Ele. Poxa, Deus, estou passando isso aqui, o que eu faço? Confio em você. Não precisa usar palavras. Fala como fala com um amigo. Você está tendo essa proximidade? Você está tentando revisitar isso? E outra coisa que ajuda muito, que eu falei, que é fazer o bem com sentimento, né? Quando a gente faz o bem com sentimento, conversa com Deus, melhora as sintonias ao nosso redor, tudo isso faz com que a gente se reconecte à nossa missão na Terra. Que mesmo que a gente não saiba qual é especificamente, a gente sabe que é evoluir, que é melhorar como pessoa. E aí você vai indo. E isso faz você sair dessa sintonia de melancolia. Deixa eu ver o que mais que eu quero falar para vocês. A fé verdadeira não é apenas crença, é vivência. Como ensina o apóstolo Paulo, fé sem fidelidade é discurso vazio. E é bem isso mesmo, né? Que é isso que a gente tem que tentar ser fiel. A gente não é fiel. A gente não é fiel, às vezes, aos nossos princípios, a Deus. A gente não é fiel às nossas motivações. Essa a fidelidade que a gente está falando, né? A gente não pode falar, nossa, eu acredito em Deus, vou no centro tomar meu passe e estou liberada. Tudo que você faz ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, requer que você seja fiel ao que você aprendeu. Quer dizer que você precisa ficar arrependido e sofrendo porque não foi assim até agora? Não. Quer dizer que você tem a oportunidade essa semana, hoje, de começar uma semana diferente, sendo fiel. Seja fiéis com vocês mesmos, seja fiéis com as suas crenças, com a palavra do Evangelho. É só isso. Não precisa ser fiel ao cabeleireiro, não precisa ser fiel à lojinha. Isso aí tudo bem. Coisas pequenas. E que mais que eu queria falar para vocês? Eu queria, antes de encerrar, agora sim, ler a passagem dos Bem-aventurados, capítulo 5, que fala sobre a melancolia. Que eu acho que agora a gente vai conseguir entender melhor as palavras que aqui estão escritas. Item 25 do capítulo 5. Sabeis por que, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo, e como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem à vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busquei neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação,
para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai-os resolutos. Durante pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos, porque ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. Espírito François de Geneve, Bordeaux. Então, vamos tentar lembrar, para encerrar, que a melancolia não é o fim, é um chamado da alma, um lembrete de que somos mais do que essa vida, é o chacoalhão, é a oportunidade da gente ser diferente. Então, quando a gente sentir a melancolia, lembrar, opa, o meu ser, o meu espírito, está falando que eu não estou no caminho certo. Vamos reajustar a rota? É um convite para isso, para a gente seguir. E aí, essa passagem é muito bonita para a gente lembrar. A melancolia é a saudade da alma por Deus. E ele responde: calma, filho, estou aqui, tudo vai passar. Bom dia. Bom, obrigado, Camila, pela ótima palestra, que você enganou a gente. Você falou também que era a primeira vez. Não era. Estava treinando lá no plano espiritual, né? E levou o patamar das nossas palestras, jogou uma pressão no Alexandre agora. Agora você se vira, né? Muito bom. As palavras maravilhosas da nossa irmã nos fazem refletir muito sobre os nossos desafios aqui na Terra, da forma com que nós vamos lidar com ele. Queria agora convidar a nossa irmã Ângela, que vai fazer as nossas vibrações e também a nossa prece de encerramento. Bom dia, pessoal. Vocês já sorriram hoje? Nós ganhamos um presentão. A vida. Gente, estamos juntos, a família, as oportunidades. Que coisa boa, né? E vamos nos preparar para as nossas vibrações. Se alguém quiser fechar os olhos para se concentrar mais, podem fechar os olhos. E mais vamos abrir o nosso coração com aquilo de melhor que nós temos, para oferecermos essa paz que existe em nós, para que chegue e acolha as pessoas que estão em sofrimento. E assim nós vamos mentalizando o nosso planeta Terra, que haja paz e luz por todos os cantos da Terra. Nós vamos orando pelas pessoas que estão doentes nos hospitais, muitas doenças que começam lá no emocional. E aí nós vemos a importância dos nossos aprendizados aqui na doutrina. Vamos vibrando por aqueles que passam por doenças terminais. Vamos vibrando por aqueles que estão nos hospícios, muitos vítimas de obsessão e subjugação. Por aqueles que estão nos asilos, nos sanatórios, nas casas de detenção. Vamos orando pelos órfãos, aquelas orfandades que são impostas pela reencarnação, mas vamos também pensando e vibrando pelas crianças que são órfãos de pais vivos, na nossa responsabilidade direta de educar os nossos filhos. Domingo é Dia dos Pais, no próximo domingo no Brasil, que possamos vibrar por todos eles, que além do material possam levar o acolhimento emocional que as crianças precisam.
Vamos vibrando por aqueles que se julgam os nossos inimigos, quer eles estejam encarnados ou desencarnados. Nosso pedido de perdão, que vai aliviar o nosso coração. Vamos orando também por todas as religiões. São muitos os caminhos, mas nós todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Que haja respeito. Nós vamos orando também pelos nossos parentes e amigos que se encontram na espiritualidade, para que eles entendam essa separação momentânea. E vamos orando por esta casa que nos acolhe, mentalizando essa cúpula de luz envolvendo esse local todo. E vamos também orando, convidando a Jesus para que visite a nossa casa, levando a luz, levando entendimento a todos que lá estão. Que ele se aproxime daqueles que estão mais carentes no dia de hoje. E nós vamos pedindo por nós mesmos, que na bênção dessa oportunidade de vida, que nós possamos aproveitar cada minuto dessa nossa vida com alegria, refletindo que Jesus reflita para todas as pessoas que de nós se aconchegar. E assim que nós vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da reencarnação, pelo aprendizado. Vamos pedindo a força e a coragem para mudarmos aquilo que nós não gostamos em nós. E é assim que nós vamos agradecendo a espiritualidade aqui presente, pela nossa reunião e pela oportunidade de alimentar o nosso espírito. Que possamos ter uma semana abençoada, na presença do nosso Mestre, que só exemplifica amor. Que assim seja. Obrigado. Muito obrigado, nossa irmã, pelas palavras. Vamos agradecer agora aos irmãos que estavam online pela participação no dia de hoje. E agora nós vamos dar início aos passes. Os irmãos podem permanecer